A diferença de comportamento sexual entre homens que se podem descrever como garanhões ou pegadores, em contraponto com aqueles mais sentimentais, pode ser explicada por uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Então, vamos falar neste vídeo sobre isso. Bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Fernando Teodósio. Neste canal falamos de negócios, tecnologias e lifestyle. Então, estes padrões de homens pegadores e sentimentais, que têm algumas diferenças, podem ser biológicas e também hormonais. Por exemplo, testosterona. Homens com níveis mais altos de testosterona podem ter um desejo sexual mais intenso e impulsivo, facilitando uma abordagem mais imediata e menos emocional em relação ao sexo. A sensibilidade à dopamina. Alguns homens têm sistemas de recompensa cerebral via dopamina mais ativos, tornando a novidade sexual mais excitante e motivadora, o que pode levar a um comportamento menos estável emocionalmente. E depois temos, em contraponto, a psicologia e o apego. Existem vários estilos de apego. Homens apegados, homens mais sentimentais, muitas vezes têm um estilo de apego seguro ou então ansioso, precisando de conexão emocional para se sentirem plenamente satisfeitos sexualmente. Já os garanhões ou os pegadores podem ter um apego evitante, ou seja, priorizam as conquistas e a variedade sobre a intimidade profunda. A ansiedade de desempenho são os homens que precisam de tempo para se habituar a uma parceira, podem sentir mais ansiedade inicial, o que afeta a sua performance até que a confiança seja estabelecida, e muitas vezes as mulheres confundem esta diferença, dizendo que eu prefiro homens com mais pegada. Esse homem vai ter pegada, mas precisa de mais tempo. Depois temos a socialização e as expectativas, a cultura masculina. A sociedade muitas vezes valoriza homens sexualmente assertivos como vencedores, incentivando alguns a adotarem um comportamento mais promíscuo, mesmo que não seja a sua tendência natural. Há homens que têm a tendência a não serem promíscuos. E depois há a pressão de género. Homens mais sensíveis podem internalizar que deveriam ser como os garanhões, mas o seu funcionamento psicológico leva-os a buscar vínculos mais profundos, o que pode gerar alguns conflitos internos neles. Depois temos as questões de fidelidade e satisfação emocional. A lealdade por conexão. Os homens que demoram a se habituar sexualmente muitas vezes associam o prazer ao vínculo afetivo. Uma vez estabelecido, esse laço torna-os fiéis, pois o sexo melhora com a intimidade emocional. Em contraponto com os garanhões e a novidade, para alguns o prazer está na conquista, não na repetição. Eles podem procurar constantemente novos estímulos, porque se ficam entediados rapidamente em relações estáveis e quando a mulher pois quer algo a mais, eles fogem. E depois a questão da evolução e seleção sexual. Do ponto de vista evolutivo, os homens podem ter-se desenvolvido a nível de terem estratégias diferentes. Alguns priorizam a quantidade para espalhar os genes, outros a qualidade, investir em parceiras específicas para garantir a sobrevivência da prole. Não é que os homens sentimentais sejam menos capazes sexualmente, eles simplesmente operam num modelo de excitação e satisfação diferente. Nem todos os homens são iguais.
neste caso existem dois grandes tipos de homens. Claro que depois existem os gradientes. E aqui o prazer está ligado à segurança emocional. Os garanhões podem ter uma abordagem mais imediatista, mas nem sempre sustentável a longo prazo. Os dois padrões têm vantagens e desafios e a sociedade tende a supervalorizar um em detrimento do outro. O importante é entender qual se alinha com as necessidades e procurar relações compatíveis. Então, e qual será o ideal? Como é óbvio, o ideal não é universal, porque o que funciona para um homem e para os seus relacionamentos depende do seu perfil psicológico, de valor e objetivos de vida. No entanto, podemos comparar os dois estilos em diferentes contextos, de forma mais equilibrada ou satisfatória a longo prazo. Por exemplo, o garanhão, estilo mais impulsivo e imediato, tem pontos positivos, como tem maior facilidade para iniciar relações casuais, tem uma satisfação rápida do desejo sexual e pode ser vantajoso em contextos de curto prazo ou quando não há interesse em vínculos profundos. Os pontos negativos é o risco de superficialidade emocional, a dificuldade em manter relacionamentos estáveis, o tédio é frequente com parceiras fixas e é possível o arrependimento ou um vazio existencial com o tempo. Conquistas perdem o sentido. É ideal para homens que priorizam a liberdade e a variedade. Quem não deseja compromissos ou não se sente realizado com a monogamia é o ideal. O sentimental é o estilo que precisa de conexão e a maior parte das vezes não é à primeira e às vezes nem à segunda. Os pontos positivos é que o sexo melhora com o tempo e a intimidade e mais prazer duradouro. Os relacionamentos tendem a ser mais estáveis e emocionalmente satisfatórios, têm um menor risco de comportamentos impulsivos que geram arrependimento, por exemplo, traições e doenças sexualmente transmissíveis. Os pontos negativos é que existe paciência e comunicação com a parceira e pode sofrer comparações sociais e pressão para ser mais dominante, que é uma coisa muito comum. E depois temos a dificuldade em relações casuais, se desejar explorá-las em alguma parte da sua vida. É ideal para homens que procuram ligação profunda e relacionamentos sérios, quem valoriza a segurança emocional e parceria a longo prazo. E qual é o verdadeiro equilíbrio? O ideal será o meio termo adaptável, que não será, o que eu vou dizer agora não será o ideal para todos, mas poderá ser um ponto de partida. Dominar a capacidade de sedução para ter confiança quando desejar atrair alguém, mas escolher quando usá-la com base nos seus valores. Na minha opinião, um homem sensível deve tentar usar a capacidade de sedução em todos os meios, que não seja só no sexo oposto, por exemplo, para vendas e para outras coisas, e para desejar, portanto, outro tipo de capacidade de sedução, que não seja para intimidade sexual. E depois entender que o sexo casual pode ser prazeroso, mas que a intimidade emocional traz benefícios únicos e vice-versa. O autoconhecimento. A pessoa ter o seu próprio autoconhecimento para não se forçar a ser o que não é. Se a pessoa é sentimental, abraçar isso traz mais felicidade do que estar a vida toda a tentar ser um garanhão frustrado. Se a pessoa, para realização imediata, é preciso variedade, o estilo garanhão pode funcionar, mas pode cobrar um preço emocional depois. Se a profundidade e parceria, então é um estilo sentimental, é mais sustentável, mas existe paciência.
O melhor dos dois mundos é ser seguro o suficiente para transar, casualmente, se quiser, mas sábio o suficiente para escolher quando vale a pena investir emocionalmente. Se o seu estilo atual te traz frustração, trabalhe nele. Por exemplo, se é lento, mas quer mais agilidade, treina confiança e reduz ansiedade. Se é impulsivo, mas se sente vazio, explore desenvolvimento de intimidade. Ou seja, explore o outro lado. No final, o ideal é o que faz as pessoas felizes sem chatear os outros. Qual é o aspecto que nós precisamos desenvolver? Cada um sabe de si, não é? Depois, em relação às mulheres. As mulheres muitas vezes querem um tipo de homem, por exemplo, um parceiro estável, mas atraem-se por perfis opostos, por exemplo, os garanhões, o que gera frustração nelas. Isso acontece por uma combinação de atração inconsciente, os padrões emocionais e até influências sociais. Então aqui vão conselhos diferenciados para mulheres que preferem relacionamentos rápidos ou sérios e como identificar as red flags, ou seja, sinais de alerta em caso disso. Para as mulheres que preferem relacionamentos rápidos ou casuais, então, em primeiro lugar, a mulher tem que ser honesta consigo mesma. Se a mulher prefere a liberdade e não quer compromisso, então não é preciso fingir que procura algo sério só por pressão social. Hoje em dia já não é necessário isso, principalmente nas cidades. Então, as red flags em homens para relações casuais são estas. Mentiras sobre o status de solteiro. Muitos têm namoradas e esposas e mentem. A falta de respeito pós-sexo, por exemplo, desaparecem depois e depois tratam como descartáveis. Outro é não aceitam não. A insistência em sexo sem proteção ou em práticas que a mulher não quer. É preciso proteger emocionalmente e fisicamente. Usar sempre camisinha. Muitos homens casuais evitam e mentem sobre doenças sexualmente transmitíveis. E não se pode confundir o bom sexo com o interesse romântico. O homem pode-se querer só estar a aproveitar-se. E para as mulheres que preferem os relacionamentos sérios, atenção aos sinais de compromisso ou falta dele. Os red flags em homens que fingem querer algo sério são estes. Evitar definir relacionamento. Vamos sem pressas e desaparecer quando a mulher começa a cobrar, ou seja, começa a fazer joguinhos para ver. Uma das razões é para ver se faz saudades, ou então fazer ciúmes. O histórico de traições ou relacionamentos curtíssimos